Eu não comecei a treinar porque eu queria um corpo perfeito. Eu comecei a treinar porque eu queria me salvar. Hoje eu vou responder o comentário de uma seguidora em um vlog meu que fala sobre a minha relação com a musculação e a pergunta é... O nome dela é Priscila Santana e ela falou: Oi Carol, fiquei curiosa sobre você. Gostei muito do seu conteúdo, mas eu acho que era gostaria, tá? Mas eu gostaria de saber como você começou no mundo da musculação, como era o seu antes e depois. Beijo e sucesso! Eu estou gravando à noite e depois de um dia de trabalho, então relevem o ambiente, a luz e a cara de cansaço. Bom, eu sempre fiz atividade física desde pequena. Eu estava introduzida nesse mundo. Na minha adolescência, eu fiz atividade física, de todos os momentos de atividade física que a escola me proporcionava. Inclusive, era no horário oposto ao da minha aula e eu fazia questão de estar lá, marcando presença. Realmente amava me movimentar. Na minha adolescência, eu fiz handball, jazz, natação, queimada, aquelas queimadas de rua, no prédio, na rua, na escola, todas eu participava. Sendo assim, eu realmente amava me movimentar. A minha relação com a atividade física não veio daquela forma forçada de eu preciso me movimentar porque eu estou com um problema de saúde, ou porque a idade pede, ou porque eu estava sendo forçada por alguém. Nada disso, nunca aconteceu de forma dolorosa. Ao contrário, como a minha mãe me introduziu na vida da atividade física muito criança, eu aprendi a disciplina, a resiliência, a paciência, a questão do ganhar e do perder, o espírito de uma competição. Forma, todas as conclusões que eu tive benéficas em relação à atividade física já foram criadas muito jovem. A sensação de responsabilidade, inclusive a minha filha atualmente tem 8 anos e eu trago ela para o mundo do esporte para que ela crie também essa responsabilidade desde pequena, porque foi algo que me ajudou tanto, mas tanto na vida adulta que vocês não têm noção. Eu indico para questão de disciplina, de constância, de autorresponsabilidade, de autodomínio, o esporte. Ele faz parte da vida, ele faz com que você crie senso de capacidade, com que você se enxergue pertencente a um mundo que exige força. Sendo mulher, sendo homem, a gente precisa criar uma casca para viver nesse mundo. E essa casca, não estou dizendo que é para que a gente se proteja o tempo todo, para que a gente seja uma pessoa responsiva ou agressiva, não. Essa casca é criada para que a gente saiba lidar com uma consciência muito bem estabelecida e bem desenvolvida com os altos e baixos da vida. Entre os 17 e 18 anos, a minha mãe pôde me proporcionar adentrar no mundo da musculação, porque ela fazia musculação em um local e ela me matriculou junto com ela. Mas nessa época eu não era constante. Eu realmente gostava muito mais dos esportes da escola do que da musculação em si. Mas eu comecei aí, eu ia para algumas aulas com ela. Às vezes eu tinha uma frequência boa na semana, às vezes eu não tinha uma frequência boa. E a minha relação com a musculação começou daí. Não foi um amor à primeira vista, em que eu amei fazer musculação todos os dias, tanto que eu não tinha uma constância. Mas o ponto de virada veio quando eu saí de um relacionamento abusivo e que eu precisei me resgatar. Foi nesse momento que a musculação virou amor. Eu fui mãe aos 21 anos e nessa época eu não tinha condições financeiras de arcar com uma academia de rua, mas eu tive o privilégio de morar em um prédio, tenho ainda, de morar em um prédio com academia. E essa academia foi o meu primeiro lugar de resgate, depois de ter passado por anos de dor, porque eu precisava me resgatar e a forma de me resgatar foi descontando na academia, porque era o único lugar que eu estava sozinha, que eu tinha capacidade de sair da minha limitação aquela tanto mental quanto física, e de me superar dia após dia.
Eu confesso a vocês que a academia do prédio, ela não era simples, assim, basicona. Era uma academia completa a nível D, preciso do básico. E aqui tem. Então, tinha esteira, bike, aparelhos para superiores, alguns aparelhos para inferiores. Não tinha leg, esses mais elaborados, quer dizer, são básicos para uma academia de rua, mas não tinha. Tinha apenas adução, abdução, extensora e o resto eu tinha que me virar com os pesos livres para fazer agachamento, por exemplo, e bem com as caneleiras, que me ajudaram muito por muito tempo. Eu treinei por 6 anos no meu prédio, mas eu não comecei com treinos adaptados, eu não comecei com treinos com personal, eu comecei olhando os vídeos do YouTube para que eu aprendesse a treinar. Então, quem montava os meus treinos inicialmente? Eu, com nada de conhecimento relacionado a isso, mas eu já tinha o espírito da vida saudável, eu já gostava desse lifestyle e eu comecei a estudar por conta própria, tanto a nutrição, e hoje eu sou formada em nutrição, eu sou nutricionista, quanto pelo lado da atividade física, que eu estudei por conta própria com os profissionais, graças a Deus, abençoados, que soltavam conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Além do YouTube, o Instagram naquela época estava começando a ter essa troca de conteúdos gratuitos, então também aproveitava de lá. E assim eu fui evoluindo, fui conquistando mais confiança, fui aprendendo sobre execução de exercício, sobre treino de força, sobre treino de resistência e fui aplicando tudo em mim, sozinha e me transformando ao longo do processo. Nessa época eu já tinha um espírito de influenciador, então eu soltava um pouco da minha rotina nas redes sociais. Eu mostrava os meus pratos, eu mostrava os meus treinos e comecei a ter um número pequeno, mas significativo na época na minha conta do Instagram. Foi aí que eu conheci o São Miguelito, talvez você conheça. Ele foi o primeiro contato que eu tive com treinos, que era uma plataforma com valor acessível e que eu consegui me afiliar. Então eu comecei a fazer os treinos dele, inicialmente pagando, fiz por 1 ou 2 anos, se eu não me engano, e quando eu tava com 2 anos de treino, eu me afiliei à plataforma dele e consegui aumentar esse leque de opções para mim. Nesse momento ainda, eu não tinha nenhuma pretensão de sair da academia do meu prédio. E aí entra um ponto de conexão com vocês. Eu ficava com medo de sair da minha zona de conforto e ir pra rua. E eu não sabia com o que eu ia me deparar. Não sabia se teriam pessoas que me julgariam, se teriam pessoas que ficariam olhando eu executar um exercício, se as pessoas iriam conversar comigo. Eu era extremamente reservada nessa época, eu estava num momento da minha vida bem fria, que eu não queria ter relação com ninguém, relação social mesmo, eu queria evoluir sozinha. Treinar no meu prédio. E treinei por vários anos. Como eu disse, eu fiquei 6 anos nessa, até que eu me vi limitada. Eu tinha chegado no meu limite do meu corpo nesse momento. E aí eu pensei, agora é a hora de ir para uma academia de rua. Mas eu preciso de uma academia que entre no meu horário disponível na minha rotina e que eu consiga ainda cuidar da minha filha, conciliar essa rotina e cuidar dela. Foi aí que eu achei uma academia bem próxima à minha casa, 24 horas, e que eu poderia ir em um horário que ninguém me visse. Isso era um ponto muito importante para mim, porque eu não queria ser vista treinando, eu tinha vergonha e eu queria primeiro aprender, ficar muito boa, apesar de que nessa época eu já tinha um corpo muito bom para os anos de treino e tudo mais. Eu entrei na academia em 2022. Foi em agosto e aquilo foi um marco porque eu rompi uma barreira da vergonha. Mesmo eu treinando de madrugada, tinham pessoas que estavam treinando no mesmo horário que eu e eu falava, como é possível? Mas gatos pingados não afetava no meu treino. Eu tinha vergonha porque eu não sabia o nome de todos os Bom, e aí eu já tinha uma certa noção de treino, porque eu tinha minha planilha do São Miguelito e uma pequena noção de como executar e tudo mais. E ao longo de alguns anos, somente com a plataforma, com o meu conhecimento do YouTube da vida e de experiência e com aquilo que
eu consegui adquirir diariamente dos meus treinos. Até que eu conheci a Thaís, que é a minha atual personal, inclusive até os dias de hoje desse vídeo, e ela me acompanhou no processo extremamente importante, que foi no final de deixar alguns takes aqui para vocês verem de como está o meu corpo atualmente, de como são os meus treinos atualmente. Eu estou com a personal então há 2 anos praticamente, vai fazer 2 anos agora em setembro de 2025, e eu não me arrependo de todo esse processo que eu vivi. Foi um processo necessário, até mesmo no início, que foi mais desafiador, sozinha, sem muito conhecimento. O tanto que eu aprendi fazendo sozinha não tem explicação. Foi algo realmente enriquecedor. O que me faz amar cada vez mais esse mundo da musculação é saber que o resultado me faz ser mais forte, ser mais capaz, ser mais consistente, constante, autoconfiante, disciplinada. O meu senso de responsabilidade cada vez é maior. A musculação me mostrou que autoconfiança vem de você cumprir o que você promete para você. Eu aprendi a respeitar o meu corpo, a respeitar o processo, a ter paciência. Isso é algo que a gente adquire mesmo durante o processo de vivência da musculação, da dor do resultado. Aprendi também que não preciso me comparar, porque cada pessoa tem um ritmo diferente. E se você está com medo de começar, comece, porque vai valer a pena. Você não precisa fazer tudo perfeito, você precisa dar o primeiro passo. E olha o tempão que eu fiquei até eu construir o corpo que eu tanto desejava. E obviamente a gente sempre tem onde melhorar. Eu sou uma pessoa bem disciplinada, que gosta de ver resultados, que gosta de se desafiar. Então eu não tô satisfeita com o lugar que eu tô. Eu acredito que a gente tá aqui em vida para evoluir. Meu celular não quer mais gravar, armazenamento cheio, e agora eu tô na câmera do Instagram, então se vocês perceberem uma mudança de qualidade, é por isso. Mas voltando, em novembro de 2023, eu quebrei o dedo do pé na academia. Eu fui guardar uma anilha de 20 quilos e na hora que eu fui soltá-la, ela caiu direto no meu dedão do pé, no meu dedão, esse aqui. E aí, imediatamente ele quebrou ao meio. Vou deixar aqui uma foto e também vou deixar vídeos e fotos desse período para vocês verem como é que ficou o meu pé. Nessa época, em 2023, eu já tinha um corpo bem evoluído da musculação, mas a personal comigo, sendo nutricionista, potencializou muito. Nessa época eu ainda não era nutricionista, mas 1 ano depois eu me formei. Ela potencializou demais os meus resultados. Eu tive um boom assim no meu antes e depois. Foi uma coisa incrível. Muito grata à musculação, a tudo que eu vivo no mundo da musculação. A musculação me salvou de várias dores, vários momentos difíceis. Todas as vezes que eu escutei uma crítica, algo que me deixou mal, eu internalizei para trazer essa força para a musculação, para me trazer um senso de capacidade. E a cada dia eu me supero na musculação e consigo mostrar para mim mesma, não é para validação de ninguém, o quanto eu sou forte. Gostaria muito de me estender na conversa, mas o meu celular não está permitindo. Então, se ficou alguma dúvida quanto a esses processos, tanto do início quanto da lesão, como dos dias atuais, deixa aqui nos comentários que eu vou responder depois. Eu queria ter me aprofundado bem mais. Tem muita coisa para eu falar sobre o processo de crescimento e desenvolvimento que eu tive ao longo desses anos, sobre as dores que eu superei, como eu superei de forma bem mais profunda. Acredito que a atividade física, ela mexe não só com o físico, mas também com o nosso mental, que é muito importante durante todo o processo de construção, de mudança de vida. Beijo!